Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui continuando a estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E na semana passada a gente estava falando sobre a primeira reflexão que o Paulo traz nessa carta, mais profunda, né? Que tem a ver com uma certa dissensão, ou seja, umas brigas entre as pessoas. Então, primeiro ele lembra, né, que tem umas pessoas falando assim, ó, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E ele faz umas perguntas aqui, assim, retóricas, né, no sentido de questionar quem tá lendo, quem tá falando essas frases, que é, olha, Cristo está dividido? Não faz sentido, né? Bom, e aí ele fala um pouquinho, dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, além desses, não sei se batizei algum outro, ou seja, ele teve um pouco a prática do batismo, mas não é esse o mais importante, aqui ele vai explicar. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Então o que Paulo está falando para a gente? Que essa questão do ritual, ela pode, né, ter algum sentido, mas não é essa a função principal da fala, da tarefa dele. A função principal é viver o Evangelho. Né? E viver o Evangelho está muito além dos rituais. E aqui a gente pode pensar um pouco. Então, os rituais, eles são, assim, são práticas sociais, culturais, que tem sentido ali para aquele grupo e que podem ser passadas de geração em geração, mas assim, a fala do Paulo, ela vai sempre muito além das tradições, né? Porque ele vai dizer que ele foi enviado não, né, só para o batismo, mas para o evangelho. Não, aí ele vai explicando mais. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça vã, porque assim, falar, né, minha gente? Falar não é difícil. Eu tô aqui falando assim, falar não é difícil. O difícil é viver. Né? Aí que tá o desafio. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que ele está querendo dizer aqui com essa frase? Então, assim, a situação, né, de Jesus ter sido crucificado, abrindo mão de tudo da vida material, em nome do aprendizado para nós, ela é uma loucura, ela não faz o menor sentido para aqueles que estão perdidos, né? Aqui ele diz perecem, mas na Bíblia de Jerusalém usa o termo para aqueles que se perdem. Então, em que sentido? Que se perdem do quê? Se perdem da conexão com Deus. Então, para quem está olhando só para a matéria, a cruz do Cristo não faz o menor sentido, ela é loucura. Mas para quem entendeu a mensagem do Cristo, ela é a salvação, ela é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, a partir daqui, ele vai fazer essa comparação, né? A partir dessa fala, que é uma citação, né, de Jó. E aí ele vai mostrar pra gente o quê? Que essa sabedoria e essa inteligência, né, esse conhecimento das civilizações, das culturas, ela é pouca perto da lei divina. Então é claro assim que a ciência é importante, a filosofia, os conhecimentos como um todo, até mesmo as religiões, né, com todas as suas tradições, elas são muito importantes, elas sistematizam conhecimentos, elas nos orientam, mas elas são ainda pequenos passos em direção à divindade, né, à divindade maior. Então, como a gente vai usando delas de uma forma muito material, perdendo a sua potência, né, de união, de amor, de afeto, de real conexão com Deus, é preciso que a sabedoria espiritual venha e destrua essa sabedoria, porque ela vai caminhando ali para a hipocrisia. Né? Então ele pergunta no versículo 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E aí a gente pode pensar, então, aqueles que têm poder nesses momentos passados, mas hoje mesmo, né? Onde estão eles, assim? Aqueles que tiveram poder lá 2000 anos atrás, onde eles estão? Né? Eles morreram como todo mundo, reencarnaram como todo mundo, não estão acima da lei. Né?
visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, Deus mandou as suas mensagens de 1000 formas para nós, mas nós, enquanto humanidade, neste planeta, nós fomos escolhendo cair, nós fomos escolhendo o erro, né? Representado, por exemplo, na figura de Adão, né? Uma figura mitológica, representativa, que fala, não quero o projeto de Deus, quero fazer segundo a minha própria vontade. E aí não é à toa que Adão é o primeiro, né? A primeira narrativa lá na Bíblia. É que a partir dele a gente teve que fazer todo um caminho até nos reencontrarmos com Jesus, né? Até nos reconectarmos com Deus. Então isso foi necessário por causa da nossa loucura, né? Então aquilo que Deus trouxe é tão chocante em relação a essas hipocrisias sociais que fica parecendo loucura, mas loucura é a gente se afastar de Deus, né? Bom, mas a gente continua semana que vem.